aqui é aquele gráfico do market share por capitalização. Que gráfico é esse? É um gráfico que eu inventei. Como é que eu inventei? Inventei. Eu pensei, pô, o que acontece se eu pegar a moeda, market cap de uma moeda? O que é market cap? É o mercado de capitalização de uma moeda. Ou seja, quanto de dinheiro tem naquela moeda no contexto do mercado todo. Né? E aí a gente consegue ver cada uma das moedas. Infelizmente, não são todas, são apenas as principais. E, obviamente, que eu peguei aquelas que mais nos interessam, tá? E aí eu pensei, pô, por que eu não pego esse market cap e divido da moeda e divido pelo total do market cap do mercado? Para eu ver qual é o real percentual de cada um ali. E deu uma leitura extraordinária. Qual que é a leitura extraordinária aí? Só um instantinho aqui, acabou de entrar um colega ou uma colega nova, não sei aí, com a letra G. Quem é você, letra G? Por favor, identifique-se aí. Escreva, coloque o seu primeiro nome aí no nosso chat aqui, que eu não sei quem que é a G, pessoa G aqui. Entrou como G, mas apareceu outros aqui. A G não apareceu aqui. Vou ficar de olho na G. A G aparecendo, não se revelando, fica por isso mesmo. Então, vamos lá. Então, eu fiz esse gráfico aqui, e aí o que nós temos aqui agora? A gente consegue ver... Aí eu separei, né? Porque a gente tem aqui... Deixa eu pegar minha canetinha aqui. A gente tem um market cap total, tá? A gente tem um market cap total, e aí nós temos o market cap... Aqui, ó, a canetinha está aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. A gente tem aqui, ó, o market cap do Bitcoin, e aí eu dividi ele pelo total do market cap. A gente tem o market cap das stablecoins, todas as stablecoins que tem no nosso mercado de cripto, dividir pelo total de capitalização. Nós temos a Ethereum e dividir pelo total de capitalização. Nós temos a BNB e dividir pelo total da capitalização. E nós temos XRP e dividir pelo total da capitalização. E esse lilás aqui é o total da capitalização, menos Bitcoin, menos stablecoin, menos Ethereum, e aí eu aproveitei e adicionei menos Binance, ó, BNB, e menos XRP. Ou seja, é como se fosse o resto do mercado, tirando BTC, tirando stablecoins, tirando Ethereum, tirando BNB e tirando XRP, todas as outras milhares de moedas que compõem o market cap do mercado estão na lilás, ou seja, a maioria que não nos interessa. Só que a gente consegue ver o movimento do dinheiro nesse caso, tá? E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê que todo mundo, aqui, olha o verdinho aqui, ó, todo mundo está correndo para os stablecoins, ou seja, para dólar, BRL, euro, todas as moedas que existem, né, no mercado, todas as stablecoins que existem no mercado, o povo está correndo para lá. A gente está vendo porque a altura, a subida aqui é grande. Aí a gente está vendo que está todo mundo saindo fora da Ethereum, certo? Está saindo com peso, está todo mundo saindo fora também de todas as outras moedas que sobraram, vamos chamá-las de altcoins menos importantes, vamos chamar assim, tá? Que as mais importantes a gente listou aqui, né? E aí, então, está todo mundo saindo das altcoins menos importantes, só que numa velocidade um pouco menor, tá? Tem alguma saída da BNB e tem alguma saída da XRP. Marcelo, então estão saindo menos da BNB? Não, na verdade é o seguinte, como saíram muito da Ethereum e muito de todas as outras altcoins menos importantes, o dinheiro foi para onde? Foi para o BTC, saiu pouco da BNB e saiu pouco do XRP. Na verdade, está tendo saída de todo mundo. Mas, quando a gente coloca em perspectivas de market share em português, me ajuda aí, gente, market share em português. Deixa eu soltar o microfone aqui. Tá, se eu solto, pronto, soltei o mercado microfone. de ações.
Não, é mercado, é fatia do mercado, tá? É fatia, market share é fatia do mercado. Aqui, no caso, é a fatia do mercado por capitalização, ou seja, é a sua fatia em dinheiro, né, em relação a todo o mercado, em relação à capitalização de todo o mercado. Então, assim, está todo mundo saindo de tudo, tá? Só que, como a gente mede a saída muito forte de umas, a gente consegue perceber que a saída menos forte das outras parece que elas não caem, que é o caso do BTC aqui. Ou seja, o povo está saindo do BTC, senão o BTC não estaria caindo de preço. O que acontece é que estão saindo menos. Por quê? Porque estão saindo das outras e estão virando parte desse dinheiro para o BTC. Então, esse gráfico aqui é extraordinário por causa disso. Tá? Então, a gente consegue enxergar com clareza. A gente vê que a stablecoin verdinha disparou para cima. Essa sim, essa está recebendo todo o dinheiro que está saindo. Né? Mas as que estão caindo menos, é porque não só estão saindo menos, mas que também tem parte desse dinheiro que está saindo das outras entrando nela. Então, a gente pode ver que BNB, XRP e Bitcoin estão sossegados de boa na lagoa, tá bom? Por causa disso. Então, não é uma coisa tão ruim assim, beleza? Esse é o retrato que nós temos, então, do mercado, da fatia do mercado por capitalização, market share por capitalização, ou seja, o que nós estamos medindo aqui é dinheiro, capitalização, o capital que está dentro do mercado. Só que a gente consegue pegar a fatia desse capital por moedas que a gente listou aqui, né? Geralzão são as altcoins menos importantes e as mais importantes estão cada uma separadas aqui. Então a gente consegue ver o fluxo do dinheiro desta forma aí. Então está mostrando que tá tudo ruim, mas para o Bitcoin tá bom. Para a XRP tá até menos ruim do que para a BNB. Significa que nesse retrato aqui, primeiro o Bitcoin de boa, XRP segundo colocado. Tá bom? Beleza, vamos para o segundo gráfico agora. Este gráfico aqui é o mercado, o mercado, o dinheiro, o market cap, ou seja, a fatia do mercado para cada moeda mais verdadeiro, puro. É isso que está mostrando cada um. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo as nossas principais moedas e aquelas que nós separamos, igualzinho no outro gráfico, só que esse aqui é gráfico, é leitura pura, não é dividido pelo total. Só alguns detalhes, né? Como o total de market cap é tão grande, então eu tive que pegar apenas 18% dele, porque senão ele estaria lá na lua e esse gráfico estaria todo distorcido. Então o que eu fiz? Ele está por cima, eu trouxe ele mais para baixo, pegando só 18% dele, para ele ficar próximo de todo mundo, tá? O mesmo eu fiz com o Bitcoin, só que o Bitcoin, como ele está, obviamente, abaixo do total de capitalização, eu só peguei 25% de capitalização do Bitcoin, está ali ó, multiplicado por 0,21, para quê? Para eu aproximar ele do resto do mercado. Tanto é que Ethereum, Stablecoin, BNB, XRP, aqui está a leitura pura deles, tá bom? Os outros grandão é que eu tive que pegar um percentual para aproximar todo mundo, mas não muda o comportamento da curva. E qual é o comportamento dessa curva, então? A gente vê que o dinheiro está saindo de todo mundo. E um detalhe aqui, ó, que eu vou aumentar aqui para ficar claro para vocês, e um detalhe, inclusive do mercado de criptomoedas está saindo dinheiro, os caras estão saindo do mercado, os caras estão fazendo um Pix para o Banco do Brasil de volta. Basicamente é isso que está acontecendo. Tá? Significa que estão tirando dinheiro do mercado de criptomoedas. Isso aí está acontecendo fortemente desde o dia 19 de janeiro. Mas, quando a gente olha para trás, isso também aconteceu um pouquinho aqui, ó, o mercado. É porque tem pouco tempo aqui que eles mediram o dinheiro, né, as stablecoins, né? Então, quando a gente olha assim, ó, a gente está vendo aqui que teve uma queda também aqui atrás, que começou a cair aqui em 16 de junho do ano passado. Ele caiu, deu uma subidinha, caiu de novo, depois disso só subiu. Aí chegou aqui, ó, ele deu uma parada de novo e começou a cair quando? Dia 27 de outubro do ano passado.
Ele começou a cair, aí quando foi 23 de novembro, ele começou a subir de novo. Quando foi 22 de dezembro, começou a cair, aí depois ele subiu dia 12 de janeiro, fez o pico dia 19, que eu comentei já, e começou a cair. Então, assim, veja que o mercado está indo, o dinheiro está indo e vindo. Do mesmo jeito que sai lá do mercado tradicional e vem para cá, vai para o ouro e prata, ou qualquer outra coisa, também acontece o inverso. Também estão saindo daqui. Tem gente que acha que vai, tem gente que acha que vem. Tá? E o que é importante saber aqui? Esta semana, uma carteira que tinha Bitcoin no valor de 3 dólares, que hoje está muito mais alto, né? Essa carteira tem um valor aí estimado de 1 ponto, sei lá quantos bilhões de dólares. O cara vendeu tudo dessa carteira, do Bitcoin. Tá? Então, alguém está sabendo de alguma coisa que a gente não está sabendo, certo? Então, assim, aqui a gente consegue ver com clareza que não só estão saindo do Bitcoin e tudo mais, como estão saindo aqui do market cap dele, também está caindo, as stablecoins também estão saindo, elas estão diminuindo a quantidade de stablecoins lá, porque está tendo este movimento aí para fora. Ah, Marcelo, nós devemos sair? Depende, qual é a sua estratégia? A gente tem uma estratégia divina aqui, certo? Tem uma missão divina aqui, a gente tem um alvo. Né? A gente está preparado para o alvo no topo, a gente está preparado para o alvo no fundo, e a gente está preparado para o alvo futuro, que ninguém sabe qual é, que está guardadinho lá, certo? Então, assim, especulador já era para estar fora. Swing trader já era para estar fora. Investidor não é para sair fora, muito pelo contrário, é para, de repente, fazer umas comprinhas a mais aí, porque a XRP está valendo 1,50 e pouco, chegou até menos, né? Então, assim, eu quero mostrar para vocês que a gente está vendo o dinheiro dentro do mercado puro e o dinheiro proporcional, tá certo? Então, a gente está vendo que, apesar de estar havendo saída, também está havendo entrada, está havendo saída de algumas moedas, e buscar stablecoin também, vamos chamar de dinheiro fiat, né? Vamos falar assim, de fiat digital, como também estão indo para o Bitcoin, estão comprando barato. Então, tem tudo quanto é tipo de gente aqui, ou melhor, tem tudo quanto é tipo de estratégia aqui, tá bom? Então, a pergunta é, qual é a sua estratégia? Para nós que somos mais veteranos, a gente fica coçando para não comprar mais. A gente fica até perguntando, eu acho que eu vou comprar mais XRP, eu acho que eu vou comprar Shiba, eu acho que... entendeu? A gente já começa aqui a querer comprar mais. Para quem acabou de chegar, dá um desespero. O cara acabou de comprar 100 dólares e o 100 dólares dele já virou 60. Aí o bichinho começa a ficar um pouco pirado aí, certo? Mas, de novo, tem que acostumar com a estratégia que a gente está trabalhando. E veja só que a gente pouco falou de profecia aqui, a gente só está falando de gráfico. Então, para quem não valoriza gráfico, está aqui, ó. Sem gráfico não dá para saber o que está acontecendo no mercado, tá? Olhando este gráfico aqui. Que gráfico é esse aqui? É o tal do gráfico lá do MicroStrategy versus Bitcoin. Quem é MicroStrategy? Quem que é MicroStrategy? É aquele Michael Saylor que inventou de comprar Bitcoin até não poder mais, porque ele está esperando o Bitcoin estourar para ele ficar trilionário, e as posições dele, segundo ele pode esperar o Bitcoin chegar a 40 dólares ali, 30 e poucos dólares, se eu não me engano, que ele ainda está de boa na lagoa, tomando um cafezinho com o pé em cima da mesa, sossegado. Tá? Então, assim, a linha azul é da empresa dele, porque como a empresa dele era uma empresa de tecnologia, agora é uma empresa somente de Bitcoin, ele virou praticamente um banco de Bitcoin, que aí o que as pessoas fizeram? Na live que fez hoje, o que as empresas fizeram? As empresas não podem comprar Bitcoin, só que podem comprar as ações da empresa do Michael Saylor, que é a MicroStrategy, que está atrelado 110% no Bitcoin. Então, a gente vê que a curva do movimento do Bitcoin preto é praticamente igual à curva do movimento da empresa do Michael Saylor em azul. A diferença é que quando o povo entra em desespero, começa a cair. Só que, ó, o Bitcoin aqui está sofrendo uma quedinha aqui, ó, enquanto
que é a do Michael Saylor, já estão comprando as ações dela. Por quê? Provavelmente eles sabem que o camaradinha está enchendo o caneco de Bitcoin, certo? E a gente sabe que toda queda, aqui não é um crash, aqui é uma queda. Então, toda queda é uma oportunidade para comprar mais barato, diminuir seu preço médio. O que é diminuir seu preço médio? Ah, eu comprei uma moeda a $5. Aí ela caiu um pouco, subiu um pouco, comprou a 6. Você achava que fosse subir. De repente ela caiu para 4. Você, nossa senhora, eu comprei a 5, 6, já está 4. O que você faz? Compra 4. Porque nessa somatória dos preços, o preço começa a cair. O preço médio dele começa a cair. Entendeu? Proporcional à quantidade de compras que você vai fazendo. Tá? Então, assim, como nós temos um destino profético lá em cima, e a gente pode pensar assim, pô, mas sobrou R$10 no mês aqui, então acho que eu vou comprar R$10 em criptomoeda. Aí você vem aqui e compra uma XRP, por exemplo, com seus R$10, beleza? Você está só guardando, você está aproveitando o preço baixo, você só está guardando. Porque você sabe que no futuro, já estão falando do Bitcoin, a XRP, a $500, já estão falando de $1.000, outro cara falou que já está na casa de $10.000, tá? Mas, enfim, tudo isso é especulação que, na verdade, ninguém sabe de nada, só quem sabe por trás do balcão lá, quanto que as empresas realmente estão negociando isso aí. O fato é que ela tem um potencial, inclusive, saiu uma matéria, eu vou tentar encontrar a matéria, porque eu só achei um descritivo, tá? Dizendo que o XRP conserta alguns erros do Bitcoin. Então, assim, e é igual o outro cara falou, brasileiro só enxerga Bitcoin. Brasileiro não está enxergando potencial em outras moedas como a XRP. Né? Foi até o Casa, né? O Casa que falou lá, que a gente tem alguns vídeos dele, ele que falou isso daí, que o brasileiro tem a mania de ficar só em Bitcoin, enquanto que nós temos um novo Bitcoin nascendo e ninguém está fazendo nada, tá bom? Então, esse gráfico aqui é bom olhar também, porque aí mostra o desespero das empresas em relação ao banco de Bitcoin, que é a MicroStrategy, né? Então, é legal olhar isso daqui. Por fim, tá? Antes da gente ir para os gráficos, quero mostrar para vocês esse novo gráfico que eu criei aqui, que vocês vão gostar. O que é isso aqui? Isso aqui é só gráfico de stablecoin. Aqui está mostrando toda a quantidade de stablecoins que existe, 305,8 bilhões de dólares em stablecoins, tá? Esta é a fatia que cabe ao Tether, 185,6 bi. Esta é a fatia que cabe ao resto das stablecoins quando a gente tira o Tether dele. Ou seja, se a gente pega este A e diminui ele de B, sobra C. Portanto, o C é tudo quanto é stablecoin, ou seja, fiat digital, menos o Tether, porque o Tether é o rei do negócio, certo? O Tether representa aqui mais da metade, um pouco mais da metade do total de stablecoin do mercado. Por que eu estou falando isso aqui? Porque nós sabemos que tem aí um cenário cinza, né, por trás da Tether, que a gente não sabe o quanto que a Tether está furada ou não, quanto isso é um golpe ou não. Inclusive, aquela profecia, aquele profeta lá, afro-americano, né, que eu postei semana passada, que eu até comentei na live de quarta-feira, ele estava falando que o Tether é outra bomba relógio que pode ser o cisne negro. E aí isso me despertou, eu vim estudar aqui, pensei, cara, vou fazer um gráfico aqui e consegui fazer. Olha só o que está acontecendo, olha só. Todo mundo estava caindo até alguns minutos atrás, e quem é que estava subindo? O dólar do Trump. USD1 é a moeda do Trump. Todo mundo caindo e a dele subindo. Na verdade, a dele subiu a partir do dia 22 de janeiro. Todas ficaram, algumas já caindo, todas ficaram estáveis, depois continuaram caindo e a dele depois ficou estável. Tá? Então, assim, este cara, por que eu fiz isso aqui? Para a gente ver o quanto que este camarada aqui, ó, que é
todas as stablecoins menos Tether vai começar a subir. Porque se ele começar a subir, o Tether começa a descer. Significa que todos esses caras aqui e os que não estão aqui, Euro, BRL, uma série de outros, né, stablecoins que não estão aqui, significa que esses caras estão começando a aumentar a sua participação no mercado. Ou seja, o seu market cap no mercado. E isso é bom, por quê? Porque aí a gente vê qual é a moeda que pode ser o nosso porto seguro. Hoje, o nosso porto seguro disparado aqui, ó, é o Dollar Circle, né? O SDC, o Dollar Circle lá da Coinbase, tá bom? Mas ele representa o quê? Ele não é nem a metade do Tether. Ele não é nem a metade do Tether, mas ele já está com um valor interessante. Então, isso aqui nos ajuda a perceber o quanto que o Tether está perdendo no mercado e o quanto esses caras estão ganhando no mercado, para a gente poder ficar alerta aí, para ver o quanto de oferta nós temos de stablecoin que não seja Tether e que seja uma opção de escape para nós, para que a gente não tenha que escapar para o Tether. Porque a gente não sabe se vai estourar a situação do Tether e se vai estourar, a gente não sabe quando, tá bom? Então, eu acho que esse gráfico é novo, criei essa semana, é uma visualização muito boa que a gente pode ir acompanhando de vez em quando aí nas nossas lives, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite, vamos nos falando e até o nosso próximo encontro.